Meus amigos do esporte, muito bom dia. No ar mais uma edição do nosso Esporte em Questão aqui da TV Primavera de Criciúma. Estamos no ar para, claro, levar os principais assuntos esportivos que foram registrados durante a semana. Temos o amistoso da Seleção Brasileira contra a Inglaterra. Temos o Corinthians, que se sagrou heptacampeão brasileiro de futebol. Hoje nós destinaremos boa parte do programa aos torcedores do Corinthians. Claro que a gente também vai falar aí de uma escolinha sensacional de boxe que está tirando crianças e jovens, da vulnerabilidade social lá na Grande São Paulo, e também uma escolinha de rugby. Também gratuito esse projeto para crianças carentes lá no Mato Grosso do Sul. Claro que a gente vai falar também, por que não falaríamos do Criciúma Esporte Clube. Hoje o Tigre faz o seu último jogo dentro de casa na temporada 2017. Criciúma que vai de técnico interino. Criciúma que vai também com jogadores da base para o jogo dificílimo contra o Ceará, que ainda continua lutando para manter uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Vamos falar dos rebaixados para a terceira divisão, a Série C. Já foram definidos, hein? Já temos os 4 times que foram rebaixados para a Série C do ano que vem e, claro, que muitos outros assuntos também serão tratados aqui no nosso programa. Agradecendo demais a sua audiência, porque você sabe que no sábado de manhã é assim. Aqui na TV Primavera, muito esporte, esporte em questão. Então, nos próximos 40 minutos, fique à vontade, fique atento, porque tudo no mundo esportivo será tratado aqui. Eu quero agradecer demais a sua audiência, lembrar que você pode interagir conosco através aí da nossa fanpage oficial, facebook.com/TV Primavera. Você pode curtir a nossa fanpage, você pode compartilhar a nossa live, porque não estamos ao vivo apenas na televisão, estamos também na internet para o pessoal que acompanha o nosso programa via Facebook. Quero desejar um grande e maravilhoso sábado, na presença de Deus aí, para você que sintoniza a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico ou então o 12.1 no digital. Para você que acompanha a programação da TV Primavera através da NET TV a cabo, você assinante da NET TV a cabo que nos assiste através do canal 13, ou para você assinante da GVT que nos acompanha através do canal 12. A todos, uma excelente manhã e obrigado pela audiência. A gente começa falando de Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje nós teremos a sequência da penúltima rodada da competição, mas a antepenúltima rodada da competição da Série B foi realizada na última terça-feira e a gente vai conferir os gols da competição agora na TV Primavera. Em Criciúma jogaram Criciúma e Náutico. Jogo de baixa qualidade técnica e sem emoção não poderia terminar diferente. Final Criciúma 0, Náutico também 0. Em Londrina, o Londrina bateu o Guarani com este gol de Arthur. Final, Londrina 1, Guarani 0. Em Pelotas, o Brasil passou pelo ABC de Natal. Rafinha fez o primeiro dos gaúchos, Brasil 1-0. Marlon ampliou a vantagem do Chavante, Brasil 2-0. Cassiano fechou a conta. Final, Brasil de Pelotas 3, ABC de Natal 0. Em Goiânia, o Vila Nova pegou o Figueirense. Luigi fez o gol do alvinegro da capital, Figueirense 1-0. Claudinei empatou para o Vila e fechou o placar. Final, Vila Nova 1, Figueirense também 1. Em Barueri, o Oeste encarou o Internacional. O jogo terminou empatado em 0-0. O resultado foi suficiente para garantir o Inter na Série A do ano que vem. Em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, jogaram Luverdense e Boa Esporte de Varginha. Tassiano fez o gol da vitória dos visitantes. Final, Luverdense 0, Boa Esporte 1. Em Alagoas, o CRB recebeu a visita do Goiás. Zé Carlos fez o primeiro do CRB 1-0. Adalberto de cabeça fez o segundo dos donos da casa, CRB 2-0. Júnior Viçosa descontou para o Esmeraldino. Final, CRB 2, Goiás 1. Em Belo Horizonte, o América venceu o Juventude. Maurício fez gol contra e deu a vitória ao Coelho. Final, América 1, Juventude 0. Em Recife tivemos Santa Cruz e Paraná. O jogo, com poucas emoções, terminou empatado em 0-0. Em Fortaleza, o Ceará bateu o Paysandu. Pio, cobrando falta, abriu os trabalhos. Ceará 1-0.
Elton fechou o marcador. Final Ceará 2, Paysandu 0. Pois é, e ontem nós tivemos aí a realização de 2 partidas e os 2 jogos terminaram empatados em 0-0. Foi assim em Campinas no jogo entre Guarani e Luverdense, jogo que definiu o Luverdense como rebaixado para a Série C do ano que vem. E o outro jogo na Serra Gaúcha, mais precisamente na cidade de Caxias do Sul, o Juventude acabou empatando também em 0-0 com o Figueirense. Vamos conferir os jogos que serão realizados hoje e também a classificação da Série B. Em Londrina, o Londrina irá encarar o América Mineiro. Em Goiânia, jogam Goiás e Internacional. Em Varginha, o Boa Esporte pega o Brasil de Pelotas. Em Natal, duelam ABC e Oeste. Em Alagoas, o CRB recebe a visita do Paraná. Em Belém do Pará, teremos Paysandu e Santa Cruz de Recife. Em Recife, o Náutico enfrenta o Vila Nova de Goiás. E em Criciúma, o Tigre duela contra o Ceará. Na Série B, o América de Minas é o líder com 69 pontos. O Internacional com 65 é o segundo. O Ceará tem 63 e é o terceiro. O Paraná, com 60 pontos, fecha o G4 na 4ª colocação. O Londrina é o quinto e soma 58 pontos e 17 vitórias. O Oeste é o sexto, com 58 pontos e 14 vitórias. O Vila Nova tem 55 pontos e ocupa a 7ª colocação. O Juventude possui 51 pontos e é o oitavo. O Brasil de Pelotas tem 48 e é o nono. O Criciúma, com 47, é o 10º. O Figueirense está na 14ª colocação com 45 pontos. Luverdense, Santa Cruz, Náutico e ABC de Natal estão oficialmente rebaixados para a Série C do ano que vem. Bom, com relação à Série B, nós temos definido o seguinte. América Mineiro e Internacional já subiram, estão classificados para a Série A. América e Inter decidem quem será o campeão brasileiro da Série B. Vão decidir. Essas 2 equipes decidem quem será o campeão brasileiro da Série B. Se o América Mineiro vencer o Londrina hoje, é campeão. O Internacional precisa vencer a equipe do Goiás e torcer para empate ou derrota da equipe do América Mineiro diante do Londrina. Se o América empatar e o Inter empatar, a América é campeão. Se o América vencer, é campeão. O Internacional só tem um jeito para ser campeão: vencer a equipe do Goiás e aí secar a equipe do América Mineiro para que o Coelho não vença a equipe do Londrina. Se isso ocorrer, a decisão fica para a última rodada, que será disputada no final de semana que vem. Com relação aos rebaixados, definido. Não tem mais o que espernear. Já temos os 4 times que irão jogar a 3ª divisão do ano que vem. É o Luverdense, time do Mato Grosso, o Luverdense que chegou inclusive em outras competições brigar pelo acesso, vinha se mantendo já por alguns anos na Série B, lá da cidade de Lucas do Rio Verde. Esse ano não deu para o Luverdense, acabou sendo rebaixado. Outra equipe que foi rebaixada, Santa Cruz. No primeiro jogo do campeonato, Santa Cruz veio aqui e ganhou do Criciúma de virada. Chegou a flertar com a Série A ou com o G4 durante algum tempo da competição, mas os velhos problemas dos times do Recife. Falta de pagamento, falta de estrutura, e aí foi perdendo gás durante a competição. Foi rebaixado o tradicionalíssimo Santa Cruz, lá da cidade de Recife. Mas não foi o único time de Recife rebaixado para a Série C também não. O Náutico, outro time que enfrenta problemas financeiros, que não paga jogadores, uma confusão danada. Náutico também foi rebaixado e o último rebaixado, o lanterna da competição, foi o ABC de Natal. Esse dos clubes que estão no G4 é o que deflagra o mais grave problema financeiro, inclusive com os seus jogadores, algumas semanas atrás, deflagrando greve, né? Os caras pararam de trabalhar, ameaçaram não jogar, não foram treinar, não recebem também há alguns meses. Então, o nosso Luverdense, né, Santa Cruz, Náutico e também a equipe do ABC de Natal foram rebaixadas, vão fazer companhia para o Joinville no ano que vem na 3ª divisão. E olha só, fazendo um adendo, que situação engraçada do futebol pernambucano. O Sport, que também é lá da cidade de Recife, que está na Série A, está praticamente rebaixado para a Série B. Então o Recife está prestes a perder, melhor dizendo, a sua vaga que tem na Série A e perdeu as 2 vagas que tinha na Série B, uma situação ruim para o futebol do Nordeste. Vamos falar um pouquinho do Criciúma,
Criciúma que durante a semana treinou, não treinou, né? O Criciúma que não tem mais motivação nenhuma no campeonato, não tem mais chance de acesso, também não tem risco nenhum de rebaixamento. Dispensou o treinador Beto Campos, a gente falou sobre isso no programa de sábado passado, e anunciou o técnico Griso. Quem não lembra do Griso, né? Um dos maiores craques, se não foi o maior craque que vestiu a camisa do Criciúma, o Griso era auxiliar técnico interino permanente do clube e acabou içado para a equipe titular, vai comandar o Criciúma nos 2 últimos jogos que restam ao Tigre no Campeonato Brasileiro da Série B. Criciúma que joga hoje, 7h30 da noite, diante do Ceará. Falando em Griso, os jogadores abraçaram a ideia e prometem se esforçar ao máximo para que o grande herói da torcida carvoeira e o Griso possa conduzir na maior tranquilidade estas 2 últimas partidas. O Barreto, pelo menos, garantiu isso no treinamento da última quarta-feira. Vamos conferir. Sem expectativas, a equipe tricolor busca trabalhar para honrar as cores do Tigre e mostrar um pouco do futebol em campo. A gente tem que se motivar, né? Jogo para mostrar a nossa imagem aí para todo mundo, né? A gente não pode deixar cair só porque está no final, e a gente tem que mostrar para todo mundo aí que está nos olhando que a gente tem potencial, que merece estar aqui em um lugar melhor. O próximo adversário é o Ceará, que busca garantir a vaga para a Série A, mas a equipe afirma que não vai ter moleza não. Aqui o nosso pensamento é de não deixar ninguém fazer festa aqui dentro, né? Acho que o único que devemos fazer festa é nós mesmos. Então o pensamento é de não deixar ninguém festejar aqui dentro da nossa casa e tentar buscar a vitória para melhorar a nossa imagem. Nos últimos duelos diante do Criciúma, o Ceará vem levando a melhor. Os jogadores reconhecem o potencial da equipe adversária. É um grande time, sempre vem fazendo bons jogos e boas campanhas, e é um jogo difícil. A gente, primeiro turno, né, sofreu bastante lá, e espero que a gente dificulte aí para eles e para que eles não festejem aqui na nossa casa e a gente possa sair com a vitória. O duelo que fecha o Campeonato Brasileiro em casa vem com Griso comandando a equipe, e os atletas afirmam que vão dar o seu melhor para um técnico que já fez muito pelo clube. O Griso é um cara que o grupo inteiro gosta, né? Não tem uma pessoa que não goste dele. E sem dúvida a gente vai correr por ele esse jogo aí e tentar dar a vitória, principalmente para ele, que é um cara muito querido por todos. Tá bom, aí o Barreto meio desanimadão, né? O cara muito. Se o cara não prestar atenção, não escuta nem o que o Barreto fala. Ânimo, Barreto, ânimo, meu filho. Vamos falar de Criciúma mais um pouquinho. Criciúma que estreia já no Campeonato Catarinense no dia 17 de janeiro. Então, o presidente Jaime Dalfarra já começa a pensar aí em quem será o treinador do Criciúma para a próxima temporada. Corre contra o tempo para tentar montar o elenco para o ano que vem. Que, aliás, elenco do Criciúma que terá mudanças radicais. Diego Giareta interessa ao Fortaleza. Deve ir atuar pelo time treinado pelo Rogério Ceni, Fortaleza que subiu da Série C para a Série B. O Ricardinho também não deve ficar. Aliás, do atual grupo de jogadores, o Criciúma procurou 2 atletas para renovar contrato. O zagueiro Edson Borges e também o centroavante Lucão. Claro que durante a semana nós deveremos ter novidades com relação a estes assuntos, ou o assunto que gira em torno das renovações de contrato. Criciúma, repito, que estreia na temporada 2018 no Campeonato Catarinense. Já houve sorteio, o Criciúma vai a Florianópolis encarar o Figueirense no dia 17, é uma quarta-feira, 8h30 da noite. Figueirense e Criciúma, estádio Orlando Scarpelli, na abertura do Campeonato Catarinense 2018. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Rodada decisiva, aliás, hoje não teremos jogos somente amanhã e também na segunda-feira. Decisiva porque se o Corinthians foi campeão, claro que a gente vai definir agora os classificados para a Libertadores e também os rebaixados. Enquanto isso, o Corinthians é o grande campeão brasileiro da Série A. Coringão, heptacampeão brasileiro, vamos conferir. Em São Paulo, o Corinthians encarou o Fluminense. O jogo valia o título para o Timão. E olha que o alvinegro levou um susto. Henrique Dourado, ceifador, fez o primeiro gol do jogo. Fluminense 1-0. No segundo tempo, a reação corintiana começou com Jô, 1-1. Virada do Corinthians. Jô novamente mandou para o fundo das redes. Corinthians 2-1. Jadson, aos 39 minutos do segundo tempo, bateu cruzado e definiu o placar. Final, Corinthians 3, Fluminense 1.
Com o resultado, o Corinthians se sagrou heptacampeão brasileiro de futebol. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Dando sequência na rodada, vamos conferir os gols de Ponte Preta e Atlético Paranaense que se enfrentaram em Campinas. Danilo Barcelos fez o primeiro para a Macaca, Ponte 1-0. O segundo gol foi novamente dele, Danilo Barcelos, Ponte 2-0. O Furacão de Curitiba descontou com Sid Clay. Final, Ponte Preta 2, Atlético Paranaense 1. Em Porto Alegre, o Grêmio bateu São Paulo com este gol de Kahneman. Final, Grêmio 1, São Paulo 0. Em Belo Horizonte tivemos Cruzeiro e Avaí. Júnior Dutra de pênalti fez o primeiro do Leão da Ilha. Avaí 1-0. Thiago Neves empatou para a Raposa Mineira, 1-1. Judivan cobrando pênalti virou para o Cruzeiro, 2-1. Júnior Dutra fez mais um e decretou o direito de igualdade em Minas Gerais. Final, Cruzeiro 2, Avaí também 2. No Rio de Janeiro, duelaram Vasco da Gama e Atlético Mineiro. André Rios abriu os trabalhos para o Vascão. Vasco 1-0. Fred empatou para os mineiros. Final, Vasco 1, Atlético Mineiro também 1. No Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu a visita do Atlético Goianiense. Jorginho fez o primeiro do Dragão, Atlético 1-0. João Paulo empatou para o Fogão, 1-1. Mas Luiz Fernando garantiu a vitória do Atlético de Goiás. Final, Botafogo 1, Atlético Goianiense 2. Em Chapecó, a Chapecoense encarou Vitória da Bahia e os baianos largaram na frente com este gol de Davi, aproveitando falha do goleiro Jandrei. Vitória 1-0. A reação da Chape iniciou com Arthur Caíque, 1-1. Túlio de Melo garantiu a vitória da Chape e a permanência dos catarinenses na Série A. Final, Chapecoense 2, Vitória 1. Em São Paulo, o Palmeiras recebeu a visita do Sport Recife. Daverson abriu os trabalhos para o Porco. Palmeiras 1-0. Luan de cabeça fez mais um para o Palestra. Palmeiras 2-0. O Palmeiras queria mais. Daverson também. E ele fez o terceiro dos donos da casa. O segundo dele no jogo. Palmeiras 3-0. O Sport descontou com Diego Souza de cabeça. 3-1. Porém, Dudu tratou de ampliar a vantagem do Palmeiras. Verdão 4-1. Keno fechou o massacre palmeirense. Final, Palmeiras 5, Sport Recife 1. Em Salvador, duelaram Bahia e Santos. E o Santos pulou na frente com Bruno Henrique. Peixe 1-0. O Bahia empatou com Mendonça, cobrando pênalti 1-1. A virada baiana veio com Alisson, Bahia 2-1. Edgar Júnior cobrando pênalti fechou a conta. Final, Bahia 3, Santos 1. Em Curitiba, o Coritiba bateu o Flamengo. Kleber Reis foi o autor do gol do triunfo do Coxa. Final, Coritiba 1, Flamengo 0. Como eu falei, hoje não temos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, somente amanhã e também na segunda-feira, penúltima rodada da competição. Confere os jogos e também a classificação. É o líder e campeão com 71 pontos. O Grêmio é o segundo com 61. O Palmeiras com 60 pontos é o terceiro. O Santos soma 56 pontos e é o quarto. O Cruzeiro com 55 está na quinta colocação. O Botafogo com 51 é o sexto. O Flamengo é o sétimo com 50 pontos, 13 vitórias e saldo positivo de 8 gols. O Vasco é o oitavo e soma 50 pontos, 13 vitórias e saldo negativo de 7 gols. O Bahia é o nono e soma 49 pontos. A Chapecoense com 47 pontos está na 10ª posição. Na zona do rebaixamento estão Ponte Preta, Sport, Avaí e Atlético Goianiense. A 36ª rodada inicia somente amanhã. No Rio de Janeiro, o Flamengo encara o Corinthians. Em São Paulo vai receber o Botafogo. No Recife jogarão Sport e Bahia. Em Salvador, o Vitória duela frente o Cruzeiro. Em Goiânia, o Atlético Goianiense encara a Chapecoense. Em Santos, jogarão Santos e Grêmio. Em Minas, teremos Atlético Mineiro e Coritiba. E em Curitiba, jogam Atlético Paranaense e Vasco. Na segunda-feira, 2 jogos finalizarão a rodada.
No Rio, teremos Fluminense e Ponte Preta. E em Floripa, o Avaí receberá a visita do Palmeiras. E já aqui no Esporte Questão vamos falar o seguinte, mais de Corinthians. Eu quero mostrar os bastidores do jogo que deu o título ao Corinthians e também a TV Corinthians, que é a televisão oficial do Esporte Clube Corinthians, preparou um vídeo muito legal que mostra os 7 títulos do Corinthians no Campeonato Brasileiro da Série A. Já voltaremos falando mais de Corinthians, heptacampeão brasileiro. Estamos de volta com o nosso Esporte Questão. Aí, ó, para você que sintoniza a nossa programação, muito obrigado pela audiência, tá? Acessa também a nossa fanpage, facebook.com/TV Primavera. Curta a nossa fanpage, pode compartilhar a nossa live também. E obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanha através dos canais de TV aberto, né? Canal 12 no analógico, 12.1 no digital, ou então você assinante da NET TV a cabo, que nos assiste através do canal 13, ou você assinante da GVT, que nos acompanha através do canal 12. Alô, nação corintiana, vamos acompanhar os bastidores do jogo. Corinthians 3, Fluminense 1, jogo que deu o heptacampeonato brasileiro para o Timão. J'arrive dans le rap comme une éjaculation. Biforni, je suis la tête de gondole. Si tu joues le franjo, tu finis en condom. On te passe le salam à la zizou. Salam alaikum, boum. Si tu me suces et que t'as la migraine, jolie dame, t'inquiète, j'ai fini capote, goût de l'iprane. Je suis le Macron du micro, studio carton, je veux bien clip, papi, pas Middleton. C'est moi, le prince des punchliners, le roi des rimeurs. Karaté Chico, si tu balances des rumeurs. Homme de test, mon flow t'agresse. Normal, je balance des métaphores terrestres. Hardcore, j'rappe en peignoir. Salope, je te baisse dans ma baignoire. Comme une Klefner, j'aurai un manoir. J'fais attention à mes sauces et mes cassos. Révolution, pas de rime, punchline, boss. Toujours plus haut, toujours plus fort. J'ai pas fait l'école des métaphores. Toujours hardcore, toujours fort. C'est pas de rime, non, beurre, non, en chair et en or. Toujours plus haut, toujours plus fort. J'ai pas fait l'école des métaphores. Toujours hardcore, toujours fort. C'est pas de rime, non, beurre, non, en chair et en or. Il a fait bara, ensuite guéri. Mais attention de pas devenir régné. Ils ont voulu me couler avec Ghetto Mix Records. Mais avec Biformi, j'ai pété le records. Rien à faire de banane, nique sa mère de banane. Gros ballon, tu veux des aides, j'y suis le poids lourd des aides. Des coups de poing, si tu joues l'artiste comme Claude Monet. Coup de rein, si tu joues la grosse pute comme Lisa Monet. Pour être aimable, tu manges de la purée de carottes. Tu rendras aimable si tu manges ma purée de capote. Nique sa mère les potes. Legal, toda a preparação do Corinthians aí para o jogo que deu o heptacampeonato ao Timão. Aliás, a TV Corinthians preparou aí um vídeo que mostra os 7 campeonatos brasileiros do Corinthians. O primeiro vídeo é lá da década de 90, não tem nem áudio, vamos conferir aí.
instrução para ele. Aí veio o Corinthians de Ney. Botou na frente, posição legal, Edilson. Fez a finta, bateu. Gol! Hey. Vai pra cima da marcação. Leva a vantagem de Ney, faz o cruzamento, toque de cabeça. Gol! O seu Gênio Simon faz a festa do Corinthians. Faz a festa do time corintiano. Cruzamento, bola para a área, o toque de cabeça. Gol! O Corinthians é campeão brasileiro de 2005. Comemora o jogador.
Legal, parabéns aí ao Corinthians, heptacampeão brasileiro. Vamos falar agora de seleção brasileira. O Brasil que na terça-feira encarou a Inglaterra. Primeira vez que o Tite encarou uma seleção europeia, amistoso. O jogo foi lá em Londres, capital inglesa. Terminou empatado em 0-0. A gente confere um pouco dos bastidores e também os melhores momentos dessa partida. Aí você vai soltando lá pro outro lado. Então, quando eles estão retornando do outro lado. Bacana, aí a seleção brasileira empatando com a Inglaterra 0-0. O Tite, técnico da seleção, falou sobre o desempenho dos seus comandados. Eu vou falar a respeito do jogo, aí tu emitiu um conceito próprio a respeito do jogo, um retrato, e eu vou permitir o meu a respeito do jogo. Duas escolas e duas propostas diferentes. Uma de pressão alta, tentando buscar o jogo articulado, e a outra da compactação e da bola de velocidade, do tipo assim: vem, me ataca e eu vou fazer um contra, e tu errar eu vou fazer o gol. Foi o desenho do jogo, nessas compactações. Nisso, nessa característica, os que está? As oportunidades elas são mais diminuídas. E aí as grandes oportunidades, quem teve, mesmo tendo numa situação menor, fomos nós. E talvez, eu não me lembro, e me corrijam se eu esteja errado, oportunidades muito poucas de perigo da Inglaterra. Essa foi a minha leitura. Eu começo pelo resultado do jogo. Se tivesse uma equipe que vencesse o jogo, seria o Brasil, é a minha opinião. Em número de oportunidades, naquilo que ela fez e naquilo que ela produziu diante do jogo. Com um número de oportunidades pequenas, e volto a dizer, com características do jogo diferente. E um jogo mentalmente muito forte, com um nível de concentração alto. Por quê? Porque tu começa a te expor, se tu fica de uma forma inquieto demais, eu coloquei isso a eles, tu começa a desestruturar a equipe e abrir o teu sistema defensivo e oportunizar a tudo que a Inglaterra queria com o Vardy e com o Rashford, a velocidade do contra e a efetividade. Então, nesse aspecto de mental, eu crio
mas o adversário vai ter que sofrer muito para criar. Nesse aspecto, solidez, sim. Porém, as oportunidades criadas a gente aprendeu. Por exemplo, o movimento tático do segundo tempo de correção. Um jogador, quando tu joga com linha de 5, tem que estar na amplitude muito aberta, tem que estar em cima da linha. Porque tu abre essa linha de 5 montada e os seus espaços de infiltração eles acabam sendo maiores. Exemplo, a bola do Paulinho que o Hart fez a defesa. Exemplo, num outro momento em que o Gabriel entrou com o Coutinho e até faltou um pouquinho de sincronia, acho que um atrapalhou o outro para finalizar quando estava na cara do gol. Porque esses espaços de infiltração, esse jogo também nos mostrou. Um flutua, mas com linha de 5, um tem que estar muito aberto para esses espaços serem criados. Então, o jogo também nos mostrou aspectos importantes. Se tu vê as características dos 2 jogos que nós tivemos, elas são bem marcantes e diferentes. Uma equipe muito técnica, de muita qualidade, de técnica individual, de imposição física, a Inglaterra. O Japão, uma equipe mais móvel. O Japão, em termos estratégicos, nos marcou alto, saída de bola não nos deixava. A Inglaterra, ela trouxe uma marcação-pressão média-baixa para provocar essas situações de contra-ataque ou de ataque com a velocidade que tem, né? E até apostando nessa situação do erro nosso, da impaciência que pudesse ter em propor o jogo. Então, 2 escolas diferentes, mentalmente muito forte a Inglaterra. Ela tem a capacidade de marcar e de tirar os espaços do adversário e de ser gelo em relação a isso, muito forte. E nós, o latino é um pouquinho inquieto e quer fazer as coisas, e nós também temos que aprender a fazer. Trabalha a bola de um lado, não deu, trabalha, inverte, encontra um espaço do lado contrário. E no aspecto que eu gostei, que ela não trouxe, ela não se deixou levar na busca do gol constante, atacar de qualquer jeito e se expor de uma forma desequilibrada. 2 escolas diferentes, 2 situações diferentes, imposição técnica maior da Inglaterra, mas com características diferentes nessa formação nossa, nessa preparação nossa, nessa segunda fase de preparação. Tá bom, seu Tite. Vamos falar de Copa do Mundo? Acabou. Quem conseguiu vaga, conseguiu. Quem não conseguiu, só daqui a 4 anos. Definidos os últimos classificados para a Copa do Mundo da Rússia no ano que vem. E a última seleção a conquistar a vaga foi uma seleção sul-americana que há quase 40 anos não disputava o Mundial, foi o Peru. Acompanha só. O Peru conquistou sua vaga na Copa do Mundo em cima da Nova Zelândia. Farfán fez o primeiro gol peruano, Peru 1-0. Repare como Farfán se emociona ao comemorar o seu gol, mostrando a camisa do amigo Paulo Guerreiro, suspenso porque foi flagrado no exame antidoping. No segundo tempo, Ramos fez o gol que garantiu de vez a República do Peru na Copa do Mundo. Após 36 anos, o Peru volta a disputar o Mundial da FIFA. A última vez que isso ocorreu foi na Copa da Espanha em 1982. E esta foi a última vaga aberta para o torneio que será disputado a partir de junho na Rússia. Confira os países classificados. Pela América do Sul estão classificados Brasil, Uruguai, Colômbia, Argentina e Peru. Pela América do Norte e América Central jogarão a Copa México, Costa Rica e Panamá. Pela Europa, Rússia, França, Portugal, Alemanha, Sérvia, Polônia, Inglaterra, Espanha, Bélgica, Islândia, Suíça, Croácia, Suécia e Dinamarca. Continente Asiático, Japão, Coreia do Sul, Irã, Arábia Saudita e Austrália, que entra no torneio por vaga da Ásia. E pelo continente africano, Tunísia, Nigéria, Marrocos, Senegal e Egito. Seguinte, o VT do boxe e da escolinha de rugby, 2 projetos sociais que vêm fazendo sucesso, um em São Paulo, outro em Mato Grosso do Sul, eu apresento no sábado que vem, combinado? Esporte em Questão fica por aqui, bom final de semana a todos, Deus abençoe e até segunda com o Informe Região. Tchau!